Hello guys! Hoje eu vim falar para vocês sobre graded readers. Mas afinal de contas, o que são graded readers? Eu já te explico. Oi pessoal, eu estou aqui com o assunto de hoje, que é a leitura. Eu sei que muita gente diz que não gosta de ler, sem talvez nem se lembrar quando foi a última vez que tentou fazer a leitura de um livro. Muita gente já na vida adulta pensa, eu não tenho paciência para ler. Mas eu já tive depoimentos de vários alunos que não gostavam de ler em português, mas ao começar a ler em inglês ou espanhol, eles se interessaram pela leitura de um modo geral. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para te dar um bom motivo para começar a ler em inglês ou espanhol ou francês, não sei qual idioma que você está estudando no momento. A leitura, ela vai te fornecer contextos. Então você vai começar a aprender vocabulário dentro de contextos e isso vai facilitar a sua memorização desses vocabulários. Esses itens seriam frases ou palavras que muitas vezes você vê de forma isolada e não é bom porque não te ajuda a memorizar e não te ajuda a entender o uso das palavras ou das frases, ok? Então eu trouxe aqui alguns livros que são os Graded Readers, que a melhor tradução que eu já encontrei são leituras graduadas. O que são leituras graduadas? Se você está no nível básico, você tem que começar a ler inglês ou espanhol. Eu trouxe aqui hoje todos de inglês, mas eu tenho aqui esses livros em espanhol e também em francês. Inclusive um deles eu estou fazendo a leitura dele em francês para treinar minha leitura, o francês. E aí eu trouxe, por exemplo, esse aqui é um starter, é um iniciante. Se você está no nível básico, você deve começar a ler um livro assim, olha, bem fininho. O título é Trouble at the Zoo. A gente tem aqui bastante figura, tem algumas figuras que indicam já as palavras. E aqui pouco texto para você começar a se interessar pela leitura e aprender esse vocabulário que está aqui todo contextualizado. Trouble significa problema, aí a história aqui vai retratar um problema no zoológico. Geralmente eles têm, deixa eu ver, este aqui não tem, assim, tem o nível, level 2. Mas o que a gente faz aqui na escola? Eu leio esses livros para confirmar realmente se é o nível, e classificar numa classificação que eu prefiro, que eu coloco aqui starter ou iniciante, ok? Eu tenho aqui outros, eu tenho esse aqui, olha, é um livro, Agatha Christie, Destination Unknown, Destino Desconhecido. O que esses livros fazem? Muitas vezes eles criam histórias dentro daquele nível que o aluno está aprendendo, o nível de instrução que ele está recebendo. Se ele está no nível básico, ele vai ler um livro do nível básico. Se ele está no nível intermediário, a ideia é que ele leia algo dentro desse nível. Esses livros, muitas vezes, eles são escritos especificamente para isso, para esse objetivo. Então eles não são livros normais como a gente vê na livraria para a gente comprar, ou seja, um livro original, a história original do jeito que o autor escreveu. Eles são modificados, a linguagem é modificada para adequar o nível que você está aprendendo a ler, aprendendo inglês ou espanhol. Aqui é um título que já existe da Agatha Christie, que é uma autora muito famosa, e eles adaptaram dentro do nível aqui o nível está dizendo Upper Intermediate. Então aqui ele tem uma classificação, só que eu li o livro e eu considero esse livro intermediário e não um intermediário avançado. Seria para a gente aqui um nível avançado. Um aluno intermediário, ele tem condições de fazer essa leitura e eu não vou entrar em detalhes aqui para explicar para vocês como que é que eu faço essa classificação. Mas só para deixar claro que está aqui já marcado intermediário. Então, como vocês podem ver, ele praticamente não tem figuras. E eu tenho também esse aqui, deixa eu pegar aqui.
aqui. Outro da Agatha Christie, que é muito famoso, Murder on the Orient Express, que é Assassinato no Expresso Oriente, acho que é isso, eu já li o original. Aliás, eu já li vários, sou fã. Esse aqui está dizendo intermediário e a minha classificação foi realmente de intermediário. E tem esse que eu estou lendo em francês, o mesmo livro, a mesma história em francês. Confesso que às vezes eu sinto um pouquinho tentada a pegar o livro em inglês para ver o que é que está falando lá, mas eu tenho que testar bastante a minha, não testar, mas vamos dizer, praticar bem a estratégia de leitura, que é inferir. Então eu faço um esforço maior para poder inferir o que é que está sendo escrito ali, o significado. Então eu classifiquei como pré-intermediário e aqui na classificação dele está intermediário. Eu estou mostrando, mas eu realmente não tenho ideia se vocês estão conseguindo ver. Mas eu estou aqui mostrando, né? E tem um outro aqui que eu descobri lá na estante que está sem classificação. Mas por que ele está sem classificação? Porque olhando mais de perto eu descobri que eu não li este livro para fazer classificação. Uma dica que eu tenho que dar para você que está fazendo leitura graduada é que, baseado no curso que eu fiz um tempo atrás sobre Graded Readers, eles recomendaram o seguinte, que o aluno que está no básico, né, no beginner, que no caso eu tenho aqui beginner e tenho antes dele starter. Então se você está no nível beginner ou básico ou iniciante, vamos dizer lá com 6 meses, 1 ano de inglês, leia um livro que é starter, que é realmente iniciante, que é aquele primeiro que eu mostrei com as figurinhas e tal, né, que é bem basiquinho, que é o Trouble at the Zoo. Por quê? Porque você vai ter mais controle da linguagem, não vai ficar tão desmotivado com tantas expressões desconhecidas e palavras, ou seja, essa leitura ela está distante do original. Então, quanto mais distante que ela está de uma leitura de um livro que alguém escreveu normalmente, sem nenhuma adaptação, mais difícil vai ficar para um aluno iniciante ler. Eu confesso que eu estou tendo alguma dificuldade aqui nesse livro pré-intermediário, que ele está classificado como intermediário, mas eu classifiquei como pré-intermediário, em francês. Por quê? Porque a minha leitura em francês de termos termos acadêmicos na área da educação é tranquila. Mas ler um livro que é a narrativa de uma adolescente que está falando sobre as férias da família e mostrando o descontentamento dela com o lugar que ela está visitando, eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade, porque tem muita expressão no francês que eu desconheço, no dia a dia. Enfim, mas está sendo bacana para poder aprender. Mas se você está no nível intermediário, leia um nível abaixo, né? Então, se a gente está aqui intermediário, eu tenho pré-intermediário, aqui, na verdade, pré-intermediário. Eles têm o nível pré-intermediário, que também na série esse aqui da Helbling também, pré-intermediário. Praticamente todos têm essa classificação do iniciante, pré-intermediário, intermediário. Esse aqui da Collins é bem completo. Ele tem uma sequência de Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate Plus, Advanced e Advanced Plus, que é o nível C2, que é o nível máximo, que é, no caso o meu nível é o C2. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.